Pai do Senhor, igreja. Pode se sentar. Deus seja louvado por esta rica oportunidade. Toda a honra e toda a glória é dada para Ele. E eu quero louvar a Deus pela vida do Grupo Gideão. Deus abençoe a nossa liderança, missionário Júnior e toda a equipe dos Gideões. Deus abençoe o nosso pastor, nosso líder, pastor Carlinho, sua esposa, missionária Débora. Deus abençoe a cada irmão da igreja que está aqui nessa noite. Quero também agradecer pela vida da minha esposa. Ela não pôde estar aqui, mas ela está assistindo em casa. Ela estava com muita dor na perna, não deu para ela vir. Mas Deus abençoe ela. Deus abençoe a quem está nos assistindo pela live nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Abra sua Bíblia comigo em Marcos 4:35. Deus falou muito comigo nesse texto. A gente vai aprender algo nesse texto que falou muito comigo sobre Jesus acalma a tempestade. Todos acharam? Diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outro lado. E ele, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos, e levantou um grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia. 39. E ele, despertando, repreendeu o vento, dizendo: mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. Meus irmãos, é um texto muito conhecido e muito falado. E quando eu estava estudando ele, Deus falou muito comigo, pastor Carlinho, sobre esse texto. Pois Jesus, ele desce na terra, ele escolhe os seus discípulos, e no meio dos seus discípulos tem alguém que vai negar ele. No meio dos seus discípulos tem alguém que vai trair ele. Mas mesmo assim, ele vai dizer para os discípulos entrar no barco. Olha para esse irmão que está do teu lado, fala para ele: Jesus deu uma ordem. E qual foi a ordem? Ficar parado ou ir para o outro lado? Quando nós olhamos para esse texto, Jesus, ele está dentro do barco, mas não impede os discípulos de passar por uma tempestade. Jesus, ele está no barco, mas não impede os discípulos de passar por uma tempestade. É muito interessante, porque quando a gente olha para esse texto e a gente começa a meditar nele, a gente começa a imaginar os discípulos dentro do barco, Jesus dentro do barco, e indo para o outro lado da margem, e se levantando um grande temporal. Só que é muito interessante, porque quando eu estava meditando, quando eu estava lendo esse texto, a Bíblia diz que Jesus, ele dá uma ordem, e os discípulos entram no barco, e Jesus começa, aleluia, a dar direção. Eles começam a ir para o meio do mar. É muito interessante que Jesus, ele dá uma direção.
Quando Jesus entra no barco, ele está na frente. Fala para o seu irmão, na frente. Jesus está atravessando com os discípulos e ele está na frente. Olhe para o texto. A Bíblia diz que Jesus está indo com os discípulos para o outro lado. Enquanto Jesus está na frente, você não ouve ou você não lê falando que se levantou uma tempestade. Não sou eu que estou falando, mas é a palavra do Senhor. A palavra diz que no meio, fala para o seu irmão, no meio vai se levantar uma grande tempestade. E foi aqui que Deus começou a falar comigo. Observe que os discípulos estão remando para o outro lado. Jesus estava no controle, na direção, mas quem estava remando era os discípulos. Não era Jesus que estava remando, eram os discípulos. Jesus estava na frente, dando uma direção. Jesus estava no controle e os discípulos estavam remando. É muito interessante que, por um período, Jesus ele vai, aleluia, deitar na polpa do barco para descansar. Fala para o seu irmão, polpa do barco. Quer dizer que Jesus ele está na frente. Enquanto o pastor Carlinhos, Jesus está na frente, não tem tempestade. Mas no meio do mar vai se levantar uma grande tempestade. Os discípulos estão remando. Os discípulos estão É aqui que Jesus falou comigo. Os discípulos, evangelista Cassiano, estão remando e eles não percebem que Jesus saiu da frente. Ah, Jesus. Enquanto Jesus ele está na frente, não levanta uma tempestade. Mas quando Jesus ele vai para a polpa do barco, levanta uma tempestade. E os discípulos estão remando e eles não percebem que Jesus saiu da frente. Aí Deus ele falou comigo, pastor Carinho, nesse texto. Ele falou muito comigo. Os discípulos estavam tão preocupados em remar que eles esqueceram que Jesus não estava mais na frente. Aí sabe que Jesus ele falou comigo? Tem muitas pessoas, aleluia, que Jesus, aleluia, não está na frente, porque ele tomou a frente de Jesus. E Jesus falou comigo, e quando você toma a frente, quando você, aleluia, perde o foco, se levanta uma grande tempestade para tentar te parar, para tentar fazer te desistir. Mas nessa noite eu vim aqui para dizer para você, enquanto Jesus estiver na frente, Jesus está na direção e no controle da tua casa e da tua família e da tua vida. Quando eu comecei a ler esse texto, Jesus ele começou a falar comigo. E eu falei, Senhor, essa tempestade, Senhor, ela não é normal, Senhor. Ela é pedagógica. Por que pedagógica? Porque eles não esperavam por essa tempestade. Eita Jesus. Ei, meu irmão, tem tempestade que vai chegar na nossa vida e nós não estamos esperando, mas nós temos alguém, aleluia, que está no nosso barco e ele se chama Jesus de Nazaré. Ele se chama Jesus de Nazaré. Ele sabe o momento certo que a tempestade vai chegar e ele está, aleluia, só esperando você dizer, Senhor, a tempestade pode se levantar, mas o Senhor ainda está no controle da situação. Fala pro seu irmão, a tempestade ela nunca vai vir para te afastar de Deus.
Sabe por quê, pastor Carlinhos, que eu falei isso? Olha isso aqui, irmão. A tempestade, ela se levanta. Não é Jesus que vai até os discípulos. Eu aprendi algo aqui. Mas é os discípulos que vão atrás de Jesus. Sabe o que Jesus falou para mim quando eu estava estudando essa palavra? Era Jesus falando, aleluia, sobre esse texto, aleluia, e trazendo um aprendizado para mim e para você, irmão. Sabe o que Jesus ele estava querendo dizer? Aleluia, os discípulos estavam na frente, e quando eles olham a tempestade se levantando, eles vão atrás de Jesus. Eles estão colocando Jesus na frente de novo. Eles estão colocando Jesus na frente de novo, dizendo: Senhor, Senhor, a tempestade levantou, Senhor, e quem que tem que estar na frente, Senhor, não sou eu. Quem tem que estar na frente é o Senhor. Quem tem que estar na frente é o Senhor. É muito interessante, irmão, porque se você for olhar o texto, não sou eu, mas é a palavra que está falando. A Bíblia diz que Jesus ele sai com os discípulos, e a tempestade ela vai se levantar no meio. Não é no começo, mas é no meio. E no meio Jesus vai descansar. Era como se Jesus estivesse despertando eles, dizendo assim: ó, enquanto eu estiver na frente, a tempestade está calma. Enquanto eu estiver na frente, a tempestade está calma. A tempestade está cessada. Mas aleluia, quando você perde o foco, a tempestade se levanta. Parece que a água vai, aleluia, entrar dentro do barco. Parece que você vai afundar. Parece que você vai tombar. Parece que não vai ter saída. Mas eu quero dizer para você: mas Deus, Ele está no barco. Jesus, Ele está no barco. Oh, Jesus. E eu prendo algo aqui, irmãos. Enquanto eles estão olhando para a tempestade, aleluia, a tempestade, aleluia, está quase virando o barco. Mas quando eles entendem que tem que estar na direção é Jesus Cristo, eles vão atrás de Jesus e vão dizer: Jesus, vai na frente. Por que eu falo isso? Jesus tem que estar na frente. Pastor Carlinhos, se eu, aleluia, convido o Senhor para ir num lugar e eu conheço esse lugar, quem vai dar direção para o Senhor falar onde que é o lugar exato, o local sou eu. Então Jesus falou assim: entra no barco, atravessa para outro lado. Jesus estava falando assim: eu sei o lugar, eu sei a direção e eu vou chegar com você do outro lado, hein? Só que tem gente que está esquecendo, aleluia, que para chegar do outro lado não é sozinho, para chegar do outro lado é com Jesus. Chacoalha esse irmão que está do teu lado, fala para ele: você vai chegar, mas você tem que deixar Jesus direcionar o teu barco. Não é você que vai direcionar o teu barco. Você pode até remar, mas quem dá a direção é Ele. Não, eita, é Ele. Sabe o que acontece? Eu estou querendo tomar direção. Essa porta, eu vou entrar nessa porta. Essa casa, eu vou entrar nessa casa. Jesus amado. Esse relacionamento, eu vou entrar nesse. Aí Jesus está falando assim: ei filha, deixa eu estar na frente, deixa eu direcionar o teu barco. Só apenas continua remando, só apenas continua adorando, só apenas continua glorificando. Porque enquanto você está louvando, enquanto você está glorificando, Deus está na frente do teu barco dizendo assim: ei, estamos atravessando para o outro lado, estamos atravessando para o outro lado, e para o outro lado você vai cantar o hino da vitória. Você vai cantar o hino da vitória. Oh, Espírito Santo. Eu acho muito lindo, irmão,
Porque Jesus, na onde Ele está, você pode observar, você pode olhar, aonde Jesus está ou chega, algo diferente acontece. Às vezes você está falando assim, não está acontecendo nada. É porque você ainda não olhou pelos olhos da fé, que tem algo acontecendo a teu favor, na tua casa, na tua família. Porque talvez não era nem para você estar aqui nessa noite, mas Deus falou assim: eu vou dar livramento para a família dela, para a casa dela, para ela estar aqui adorando, glorificando nessa noite. Talvez você nem pensou, talvez você falou assim: hoje eu não vou no culto, mas Deus falou assim: você vai lá, porque nessa noite eu marquei um encontro com você, para dizer para você, quem direciona o teu barco, quem direciona a tua casa, quem direciona a tua família, quem direciona o teu ministério, quem direciona o teu chamado, sou eu, sou eu, sou eu. Jesus, ele falou para os discípulos atravessar para o outro lado. Mas só ele sabia o lugar, pastor Carinho. Só ele sabia o caminho. Porque quando nós entramos num barco, pastor Carinho, quem vai direcionar nesse caminho é Jesus Cristo, porque Ele é o caminho. E lá fora, eu e você, irmão, quem direcionava a nossa vida era nós mesmos, era o inimigo. Mas quando você entrou aqui, é Jesus direcionando a tua casa, a tua família. Talvez você entrou aqui pensando em parar, pensando em desistir, mas Jesus, ele está falando: fica tranquilo, porque quando você está aqui, enquanto você está no barco e eu estou na frente acalmando a tempestade, talvez a tempestade se levantou para tentar te parar, para tentar fazer você desistir, mas você não parou. Olha você aí, você continua aqui, você continua aqui. Talvez você entrou 2025 e falou assim: eu vou parar, eu vou desistir, eu não aguento, mas Deus falou assim: eu estou no barco e ainda você não parou. Por quê? Porque ainda eu tenho uma promessa na tua vida. E qual é a promessa? Para você atravessar para o outro lado e cantar o hino da vitória. Sim, só você que vai cantar o hino da vitória. Levanta a sua mão lá em cima, porque talvez o inimigo pensou que você não ia chegar, mas para vergonha dele você chegou. Olha você aqui, olha você aqui. Ô Espírito Santo, ô Jesus. Jesus, ele levanta. Imagina os discípulos. Vem cá, varão, fica na frente ali. Imagina o Jesus aqui e os discípulos na frente. A tempestade se levanta. Os discípulos vêm atrás de Jesus. Vem cá, varão. Vem cá. Olha o propósito. Olha o propósito. Olha o propósito. É como se os discípulos estivessem falando assim: eu não posso acalmar a tempestade. Eu não posso, aleluia, controlar o meu barco, mas tem alguém que pode. Tem alguém que pode. Tem alguém que pode. Fala para o seu irmão: tem alguém que pode controlar a situação. E Ele está aqui nessa noite dizendo para você: enquanto você está aqui, Ele está indo na tua casa, visitando a tua casa, o teu lar, a tua família, porque talvez, aleluia, a situação não seja favorável, mas Jesus está chegando. E quando Jesus chega na frente, a Bíblia diz que a tempestade Ele vai acalmar, vai cessar. Eu vejo a tempestade, aleluia, muito alto, se levantando no barco, mas eu vejo Jesus chegando. Ele tem poder, Ele tem autoridade, e quem tem autoridade e poder é Jesus de Nazaré. Ele chegando, Ele dizendo assim: ei, vento,
tempestade e aquieta, se acessa. É como se Jesus estivesse falando: ei, eu tenho autoridade. O Pai me deu autoridade para acalmar a tempestade. O Pai me deu autoridade para curar, para libertar, para restaurar. O Pai me deu autoridade para levantar. O Pai me deu autoridade para libertar. O Pai me deu autoridade para fazer de você um vaso novo na presença dEle. Oh Espírito Santo de Deus, talvez você está olhando e você fala: tem alguém que não muda, mas Deus está falando assim para mim e para você: Jesus, Ele está no controle, e quando Ele está no controle, Ele muda. Olha eu aqui, Ele mudou a minha vida. Olha você aí, Ele mudou a tua vida. Ei, se Ele mudou a minha, a tua vida, fica tranquilo, que aquele que ninguém dá nada para Ele, Jesus vai chegar e vai mudar a história dele. Levanta essa mão lá no segundo andar, porque o diabo, ele está falando: ele não muda, ela não muda, mas é a palavra dele. Aí vem a palavra que é de Deus, e a palavra de Deus: ele vai mudar, ela vai mudar, ele vai mudar, ela vai mudar. Eita Jesus! Ô Espírito Santo de Deus, ô Jesus, existe algumas tempestades, irmão. Eu falei isso no culto ontem. Existem algumas tempestades, no meu particular, que Deus falou que vem para nos esfriar. Pastor Carlinho, antigamente você via muito as pessoas no monte, as pessoas buscando cada vez mais. Hoje a gente olha, já não vê mais isso. A gente, quando vai no monte, são poucas pessoas. O inimigo está fazendo de tudo para o povo de Deus se esfriar. Mas eu louvo a Deus, numa quinta-feira, você poderia estar na sua casa, mas você veio adorar, você veio exaltar, você veio glorificar. É porque ainda você, aleluia, você, Jesus, é porque você ainda, aleluia, tem um coração que está quebrantado para adorar o nome do Senhor. Eu creio que nessa noite o Senhor está passando aqui, e o Senhor está acessando a tempestade que se levantou, porque Deus falava comigo no meu serviço. Algumas pessoas que iam vir para cá nessa noite, o inimigo tem se levantado para tentar fazer você parar, você desistir. Mas Deus falou assim: você não vai parar, você não vai desistir, porque você tem um Deus que está no teu barco. Você tem um Deus que está no teu barco. Enquanto você está aqui, você está colocando Deus na frente, dizendo: Senhor, Senhor, vai na frente, Senhor, Senhor, vai na frente, Senhor, Senhor, vai na frente, Senhor. Enquanto você está aqui, o Senhor, Ele está indo na frente, quebrando toda barreira, todo impedimento, toda obra ao contrário contra a sua casa, contra a sua família. Oh Espírito Santo de Deus, oh Jesus, se coloca de pé, coloca a mão no seu coração. Falei que ia ser rápido aqui, irmãos. Meu Deus. Vem cá, irmã, coloca a mão no altar. Sabe que Jesus mandou fora você? A tempestade não é para te matar. A tempestade está te forçando, te fortalecendo. Porque a estratégia do inimigo é te parar, é te destruir. Porque o inimigo... Ai, Jesus. Vem cá, irmã, fica do lado dela. O inimigo não é de hoje, mas é lá atrás. O inimigo falou: eu vou fazer de tudo para ela não ser feliz. Só que a última palavra é dele, é de Deus.
E Deus falava assim, ó: Deus está te tocando aqui nessa noite. Deus está cessando a tempestade. Porque Deus falou assim: tu está no limite. Tu está num ponto. Está igual uma panela de pressão. Está quase explodindo. Mas Deus falava assim: fala para minha filha, para ela aquietar o coração. Porque eu sou um Deus que estou acalmando a tempestade na vida dela. Eu estou acalmando a tempestade na vida dela. Ô Espírito Santo de Deus, estende as suas mãos para cá, igreja. O inimigo está lutando para colocar ansiedade. O inimigo está lutando para você juntar suas coisas e ir embora. Só que Deus falava assim: levanta a mão para cá. Isso, pastor. Eu creio que o inimigo está batendo em retirada hoje na vida dessa irmã. Eu creio que ele está batendo em retirada porque ele já perdeu. Porque Jesus está no controle do barco dela, em nome de Jesus. Vamos orar por ela? Senhor Deus e Pai, Senhor, eu quero aqui nesse momento, ó Pai, orar pela tua filha. Pai, eu sei que essa palavra ela teve uma direção, ó Pai. Senhor, eu meditei, Senhor, em tantas palavras, Senhor, mas o Senhor falou essa, Pai. Senhor, até um esboço, Senhor, eu fiz no celular, mas é assim que o Senhor me usa, Senhor. Então eu lhe peço, Senhor, que não seja minhas mãos, mas que seja tuas mãos, Senhor, tocando da cabeça à planta dos pés, na vida da tua filha. Senhor, dá força, renova ela, Pai, guarde ela, Pai, e todo impedimento, toda barreira, Senhor, eu creio que caiu por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós cremos, Senhor, que a tempestade, Senhor, se acessou nesta noite, porque eu creio, Senhor, que o Senhor está na direção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Dá um abraço dela. Ô Espírito Santo de Deus, quem crê que Jesus, quem crê que o Espírito Santo está aqui nessa noite? Ô Espírito Santo de Deus. Jesus. Pastor Carlinho vai louvar? Cenário de onde você louva? Você fecha o seu olho, porque o Senhor quer fazer algo aqui nessa noite, através desse louvor. Ô Espírito Santo de Deus, Jesus, ele acalma a tempestade, e além dele acalmar a tempestade, a Bíblia diz que vai haver uma grande bonança. É muito interessante, irmão, porque Jesus, ele não faz nada pela metade. Fala para o seu irmão: Jesus não faz nada pela metade. Jesus, ele faz por completo. E Jesus vai fazer na sua vida por completo. Levanta sua mão, você que crê que Jesus vai fazer algo por completo na sua vida, na sua casa, na sua família. Ô Espírito Santo de Deus,